Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo novamente. E hoje na minha leitura na Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, eu vou dar continuidade à sessão Visão Cronológica da Bíblia. Hoje eu vou ler o subtítulo Monarquia Unida, que vai de 1050 a 930 a.C. Aqui diz assim esse subtítulo. Os israelitas pediram a Samuel, o último dos juízes, um rei para governá-los, como os reis das nações que estavam ao seu redor. Deus instruiu Samuel a atender ao pedido do povo, mas disse para alertá-los sobre as adversidades que um rei lhes traria. Deus havia sido o rei dos israelitas, mas eles rejeitaram sua liderança, a fim de serem mais parecidos com as demais nações. Deus orientou Samuel a ungir Saul, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei, aproximadamente em 1050 a.C. Saul era alto e bonito. Ele também provou, de várias maneiras, ser um líder militar habilidoso. Mas seu caráter espiritual deixava a desejar. Em várias ocasiões, ele sacrificou os caminhos de Deus a fim de garantir o sucesso militar ou seu benefício pessoal. Por estas razões, Deus rejeitou Saul como rei e escolheu um homem segundo o seu coração para substituí-lo, Davi. Davi foi uma escolha improvável. O mais novo de 8 irmãos, ele sequer foi considerado de início. Mas logo depois que Samuel ungiu Davi para ser o próximo rei, Davi demonstrou que foi realmente escolhido por Deus de forma especial, pois matou Golias, o gigante filisteu, quando os soldados de todo Israel, incluindo seus irmãos, estavam com muito medo de enfrentar o gigante na batalha. Davi se juntou aos guerreiros de Saul em seu palácio e tornou-se amigo íntimo de Jonatas, filho de Saul. Rapidamente, Davi provou ser um líder militar muito capaz e ganhou a simpatia do povo de Israel. Isto incitou uma amarga inveja em Saul, e este começou a tentar matá-lo. Davi fugiu, indo de um lugar para outro, escapando de Saul e de seus homens algumas vezes. Quando Davi ouviu que Saul e seus filhos haviam sido mortos em uma batalha contra os filisteus, dirigiu-se a Hebrom e foi proclamado rei de Judá. Mas o comandante do exército de Saul proclamou Isbosete, um dos filhos de Saul, rei de Israel. E eventualmente Isbosete foi assassinado por seus próprios homens e Davi foi proclamado rei sobre todas as tribos de Israel. Após tornar-se rei de todo Israel, por volta de 1000 a.C., Davi tomou dos jebuseus a cidade fortificada de Jerusalém e mudou a capital de seu reino para lá. Davi foi extremamente bem-sucedido em batalhas contra praticamente todas as nações vizinhas. Ele estabeleceu um tratado com a rica e poderosa cidade-estado de Tiro. O rei de Tiro forneceu trabalhadores e cedro a Davi, e Davi construiu um palácio para si e estocou materiais para a construção do templo. O auge do reinado de Davi se deu quando Deus decidiu estabelecer uma aliança permanente com ele e seus descendentes. Davi tinha o desejo de construir um templo permanente para o Senhor em Jerusalém, mas o Senhor tinha um plano diferente. Deus iria edificar uma casa a Davi, ou seja, estabeleceria a linhagem de Davi como a dinastia governante sobre Israel para sempre. Infelizmente, o reinado de Davi não esteve isento de problemas. O próprio Davi cometeu adultério com a mulher de Urias, um de seus guerreiros mais valentes, e ela ficou grávida. Em seguida, Davi tentou encobrir o seu pecado, planejando a morte de Urias no campo de batalha. Mais tarde, em seu reinado, Davi trouxe uma praga sobre toda a nação de Israel, porque ordenou que fosse feito um censo para contabilizar todos os homens em idade militar. Vários dos filhos de Davi também lhe trouxeram desgosto. Aminon, o filho mais velho de Davi, estuprou sua meia-irmã Tamar, e Absalão, irmão de Tamar, por parte de pai e mãe, o matou a título de vingança. Depois disso, Absalão fugiu para o exílio. Anos mais tarde, Absalão voltou, mas montou uma rebelião contra seu pai e proclamou-se rei. Davi foi forçado a fugir de Jerusalém por um tempo e estabeleceu sua capital em Maanaim. Os homens de Davi lutaram contra os homens de Absalão. Absalão foi morto e então Davi voltou para Jerusalém. Pouco antes de morrer, o que ocorreu em 970 a.C., Davi nomeou seu filho Salomão como rei de Israel.
Tendo recebido um extenso e poderoso reino, Salomão foi capaz de se concentrar em tarefas como a construção de um belo palácio real e do templo do Senhor em Jerusalém. Ao mesmo tempo, Salomão aproveitou a posição estratégica de Israel como uma ponte terrestre entre o Egito e as outras grandes potências do Antigo Oriente Próximo. Salomão cobrou tributos lucrativos daqueles que viajavam por Israel e até mesmo se envolveu em negociações militares, comprando cavalos e carros de batalha de várias nações e vendendo-os a outras nações. Salomão expandiu seu reino até o rio Eufrates. A sabedoria e a riqueza de Salomão eram famosas em todo o Antigo Oriente Próximo. No entanto, o reinado de Salomão não foi inteiramente uma história de sucesso. Ele literalmente se casou com centenas de mulheres, principalmente para selar alianças políticas com outros países, e isso levou à propagação da idolatria em Israel à medida que suas mulheres traziam consigo seus modos de vida idólatras. Salomão ainda financiou a construção de templos pagãos para suas esposas na colina, localizada em frente ao templo do Senhor em Jerusalém. A extravagante corte real de Salomão também colocou uma enorme carga fiscal sobre o povo de Israel, que se tornou um fardo difícil de suportar. Essa daqui foi a leitura do subtítulo Monarquia Unida, na seção Visão Cronológica da Bíblia, aqui na Bíblia de Estudo Cronológica. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.